cinema brasileiro, pelo menos a minha visão, é uma porcaria. E eu tô falando, gente, eu tô falando com um cineasta. Não tá? é uma porcaria, né? Vamos defender o cinema brasileiro. Eu tô falando com um cineasta, então é que eu tô tocando uma... Trabalhei com cinema há muitos anos, né? Mas aqui, assim, quando eu digo porcaria, eu vou me defender agora também, assim. O que eu quero dizer, eu sei que tem trabalhos incríveis aqui dentro, mas de uma forma geral, é algo que talvez por ter já sido ocidentalizado demais a galera, mas assim, é uma qualidade baixa, isso eu acho que é inegável. Não. Pode dizer que o nosso cinema, ele não é o nosso forte, vamos dizer assim, né? Tá. Não é a coisa que a gente faz melhor, vamos dizer assim, né? Mas, olha só, esse conceito de soft power, ele é um conceito muito importante, né? Se pegar o Canadá, por exemplo, ele é um país que tem um processo de exploração do meio ambiente super perverso, né? Ele derrubou um monte de árvores, ele explorou a população nativa, ele é um país absolutamente visceral no que diz respeito à política internacional, petróleo, essas coisas. Mas quando você olha para o Canadá, você pensa no Canadá como um país vegano. Um país bonzinho e tal, né? Isso é soft power, né? Os americanos, eles foram muito hábeis em utilizar a comunicação, o entretenimento, principalmente o cinema, e principalmente pós-Segunda Guerra, na construção de um soft power, né? Do que seria esse sonho americano, do que seria essa tecnologia americana, né? E, de uma certa maneira, isso está dialogando com a sociedade americana e levando isso para todo mundo. E isso aspira as pessoas a amarem, desejarem ser americanas. Eu mesmo desejei aprender a programar porque eu vi um vídeo americano de um menino ali programando. Cara, Estados Unidos me domina, tá tudo bem, entendeu? É super legal. Os Estados Unidos produziu coisas incríveis, né? Também tem coisas perversas. Os Estados Unidos tem pobreza, tem miséria. Sim. Tem questões... A política internacional norte-americana é super questionável, principalmente no mundo hoje, né? Então, assim... Não, com certeza. Né? Mas o que eu vejo é assim... quando eu olho um filme americano, claro que tem filmes horríveis, tem filmes muito mal produzidos, etc. Mas, normalmente, existe uma mensagem ali por trás defendendo valores que são de acordo com aquilo que, na cultura deles, acreditam que é o ideal. E quando a gente vai, por exemplo, para muitos vídeos brasileiros, filmes brasileiros, eu vejo que não existe nada disso, né? Não existe aqui tentar passar uma mensagem por trás, alguma coisa nesse sentido. Parece que foi feito simplesmente para tentar ganhar bilheteria ou tentar ganhar alguma coisa. Ou é tentado passar valores muito específicos de uma parte da população. Eu vejo que é como se o Brasil... o Brasil não tem, né, um plano, pelo menos não que seja de conhecimento de alguém, até mesmo do governo, de um plano de governo, né? Eu vejo que, assim, muda o governo, muda as coisas, a gente vai para um lado, vai para o outro. Nos Estados Unidos, independente de quem estiver lá no poder, existem coisas que continuam acontecendo. O Brasil, beleza, tem alguns acordos, algumas coisas, por exemplo, o Brasil, na hora de se comunicar sobre uma guerra, a gente sempre tenta ser neutro. Tem várias coisas que, de certa forma, estão nesse plano de governo, mas não tem um plano de governo que diga assim, quais são os valores brasileiros? O que define nós como os brasileiros? Como é que a gente transmite isso e fortalece isso como cultura? Pelo menos assim, eu posso estar falando aqui besteira, mas eu não vejo isso acontecendo nos poucos filmes que eu aguentei assistir. Cara, olha lá, vamos lá. Então, acho que a primeira coisa o cinema ele nasce nos Estados Unidos e na Europa, né? E nos Estados Unidos ele tem toda uma história com o Griffith, com o Thomas Edison, né? E então o Griffith criando ali Hollywoodland, né? E depois isso se tornando uma indústria. com os pais fundadores que começou? Não. É o Edison. O Thomas Edison. Isso. Tá. O Edison era o inventor, né? Então ele tinha algumas patentes e ele começou a perseguir o Griffith. O Griffith foi filmar lá em Los Angeles, né? Los Angeles tinha uma luz muito bonita, até hoje tem, né? Quem assistiu La La Land viu lá aquele pôr do sol de Los Angeles, né? E ele precisava dessa diversidade também que Los Angeles tem, né? Porque ali Los Angeles está perto da montanha com neve, está perto
do deserto. Você tem ali vários cenários. Tem a praia, tem vários cenários, né? E isso era super necessário no começo do cinema. Então lá surgiram os primeiros estúdios. Você tem experiências cinematográficas ao redor do mundo, né, surgindo, mas nenhuma delas se torna indústria, como nos Estados Unidos e posteriormente como na Europa. E obviamente que isso vai orientar, vai de alguma maneira induzir o resto do mundo a produzir dessa maneira, né? Então a gente vai adaptando a uma realidade industrial norte-americana. Foi uma consequência ou foi planejado? É um efeito cascata. Eu acho que tem um certo acaso de tudo isso acontecer dessa maneira, né? Tem a ver. Mas depois o uso político, o uso instrumental disso, né? Como um soft power, o governo investir, etc. Tudo isso foi acontecendo de uma maneira muito orgânica, até pela Segunda Guerra Mundial, né? Os nazistas foram muito espertos no uso da comunicação audiovisual. Né? Você tem ali aquele fenômeno horroroso, o Goebbels, as coisas que o Goebbels produzia para convencer a população, né? E que depois foram aprimoradas, aperfeiçoadas e adotadas pela publicidade, né? Aquele seriado Mad Men conta bastante isso, né? Um seriado bem legal que fala sobre esse processo. Ou seja, todo marqueteiro é um Não. Mas a gente não pode negar que houve ali um momento em que o uso político do audiovisual por aqueles caras inspiraram. Sim, eles eram muito bons. Uma série de fenômenos posteriores, né? Conseguiram convencer um monte de gente a fazer atrocidades. Pois é. Mas, por exemplo, tu comentou comigo que a Coreia do Sul utilizou isso, né? Olha só. Então, o que acontece, né? Tipo, isso tudo para dizer como o cinema nasceu. Aqui no Brasil, então o cinema, de alguma maneira, vai tentando emular e criar a nossa própria identidade. Você tem o cinema novo, aquela coisa toda e tal. Só que o cinema, ele foi criado como indústria para as classes médias. E o Brasil, como eu falei, é um tipo de capitalismo que não gerou classes médias. No Brasil, 80% da população é pobre. Eu brinco, né, que toda empresa, toda iniciativa comercial brasileira só consegue crescer para baixo. Você não consegue crescer para cima, porque nós temos 80% de pobres. Isso é estrutural do Brasil, né? As pessoas usam classe econômica, né? Então falam, o Brasil é classe A, B, C, D, E. Quanto que tem na classe C? É um eufemismo, né? Que ficou forte, inclusive, a partir do primeiro governo Lula e tal. Eu digo, não, cara, a gente tem que falar de classe social. Quem consome é classe social, não é classe econômica. Né? Porque quem consome é cultura. E o Brasil tem que assumir, nós temos 80% de pobres, nossa classe média é 15% da população. Então, se o cinema é feito para a classe média, a gente já tem uma parte da população diminuta que vai ao cinema, né? O cinema ele é feito para inspirar a classe média, né? A se entreter e a aprender, né? Reproduzir valores, perceber valores, se ver na tela, né? A maior parte dos filmes norte-americanos fala sobre isso, das séries norte-americanas fala sobre isso. Profissões médias, pessoas medianas, né? Você quer se ver na tela. E o brasileiro ama o cinema nacional, tá? O brasileiro prefere o cinema nacional ao cinema estrangeiro. Olha só, em 2016, em dezembro, a Disney lançou aqui o Rogue One, uma história de Star Wars. E a Migdal, da Yafa Brits, lançou Minha Mãe é uma Peça 2, na mesma semana. Pensa no poder comunicacional da Disney com Star Wars. E o poder de um filme nacional, que já tinha dado certo o primeiro, né? Mas era um filme mais tímido. Agora a segunda versão ali do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça 2. Cara, naquela semana, Minha Mãe é uma Peça 2 levou 9 milhões de pessoas ao cinema. E Rogue One, uma história de Star Wars, que é um bom Star Wars, hein? Levou 2 milhões e pouco. Né? Então é de lavada, né? Pensa, né? O ingresso a R$20 e soma isso, pô, Minha Mãe é uma Peça custou 8 milhões de reais. Minha Mãe é uma Peça 2, acho que deve custar 10, 12 milhões de reais. E o Rogue One custou 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Então é um filme de 1 bilhão de reais tomando um pau sem precedentes de um filme de 8 milhões de reais. Como isso é possível? A gente quer se ver na tela, né? Então, o Paulo acertou muito ali, né? O Paulo Gustavo acertou muito naquele momento, né? E a Yafa, que é uma grande produtora de cinema, né? Produziu Avassaladoras, Se Eu Fosse Você, Minha Mãe é uma Peça, Nosso Lar.
é uma produtora que vocês devem conhecer, a Fabritz, da Migdal, lá do Rio de Janeiro. Uma grande mulher, uma grande produtora. Enfim, então tudo isso para dizer, a gente quer se ver na tela. Mas a gente tem pouco capital cultural, a gente não tem os códigos que nos impelem a ir ao cinema. Né? A gente não estuda filmes, a gente escolhe um filme na Netflix, assiste, acabou, tal, vamos embora para casa, acabou, não tem conversa. Então a gente não tem os dispositivos que levam a gente a levantar do sofá, ir até o cinema, assistir um filme. Só quando é um filme estrondoso. Hoje em dia, pós-pandemia, né? Barbie, recentemente teve os Vingadores, né? Os Vingadores foi um fenômeno. Vingadores, o Endgame levou 14 milhões de brasileiros ao cinema. Nós somos 220 milhões. Né? Ah, mas o cinema é caro. Não é isso que impacta as pessoas não irem ao cinema. Tem muito incentivo, né, do governo para as pessoas irem. Tem Cara, meia para estudante, tem não sei o que lá. Não é só isso. Quantas pessoas você conhece que são ricas ou classe médias, que moram do lado de cinemas, que têm possibilidade de ir ao cinema e não vão? É muito mais gente que você conhece que vai. Não é a questão do ingresso, porque só esse público já aumentaria muito o público do cinema nacional. A questão é, nós não temos os códigos para ir ao cinema. Como assim? Nossa classe média, ela tem um capital cultural que não tem códigos que se conectem com a experiência do cinema, que se conectem com a experiência do teatro, que se conectem com a experiência da leitura. A gente lê menos, muito pouco, a gente vai ao teatro menos, a gente vai ao cinema menos. Então você precisa de uma transferência de capital cultural. Olha outro exemplo de educação emancipatória. Você cria escolas de escolas de repertório, onde a gente passa repertório para a população. E esse repertório vai aumentando esses códigos vão impelindo a um consumo cultural mais intenso. Isso tudo vai movimentar essa indústria. Aí você fala, mas por que o governo investe em cinema? Por que o governo investe em cultura? Porque quando você pensa numa república, igualdade, liberdade e fraternidade, a igualdade e a liberdade são valores que estão o tempo inteiro sendo discutidos na política. Seja na micropolítica dentro de casa, seja na macropolítica do Estado. Fraternidade não. Fraternidade é você reconhecer um brasileiro como um igual. Sim. É você sentir que o Brasil é seu. É você fazer algo pelo Rio Grande do Sul, por exemplo, mas não para aparecer. Você fazer porque você sente que aquilo ali é parte do teu país, você é irmão daquelas pessoas. É concidadão. A fraternidade de um povo está diretamente atrelado à imagem que esse povo faz de si mesmo. A fraternidade de um povo está diretamente atrelado à imagem que esse povo faz de si próprio.